Você deve ter ouvido falar sobre a história de José do Egito, um menino filho de Jacó, ao qual foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E como isso tudo se desenrolou em um propósito maior. E hoje eu quero falar com vocês sobre os propósitos de Deus em meio à nossa vida. Olá, eu sou a Gabriela Trabac e seja bem-vinda ao meu canal. Por aqui nós falamos sobre vida cristã e como ser mais semelhantes a Jesus. Antes de nós iniciarmos todo o desenrolar dessa história, vamos à leitura dos versículos. Nós vamos ler Gênesis 50, versos 19 e 20. E José lhes disse: Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Aqui vamos contextualizar. O livro está retratando Jacó já morreu, os irmãos de José, eles estão ali no Egito com todas as suas fazendas, gados, famílias e tudo mais, e José é o governador do Egito. Ele já passou pela escravidão, pela parte onde ele era servo de Potifar, onde ele também foi preso de uma acusação irreal, ao qual não existiu, e também ele já tinha interpretado o sonho do faraó, e feito isso com a sabedoria do Espírito Santo, de Deus. Mas aqui, José, governador do Egito, estava falando com seus irmãos, que estavam com medo de serem maltratados por José por aquilo que eles tinham feito com ele, que era ter vendido ele como escravo. Mas José, que foi tratado por Deus em meio a todo esse tempo, ele falou as palavras mais sábias que poderia ter falado. Será? Não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? José falou: eu não estou no lugar de Deus. Como eu posso tratá-los de forma injusta, errada? Não posso eu tratá-los mal, porque eu não estou no lugar de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa frase também afirma que Deus sabia todo o futuro que aconteceria. E Deus enviou alguém para promover com que o povo de Israel sobrevivesse em meio aos 7 anos de grande escassez que passava naquela terra. E logo nós vemos isso no verso 20. Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, que é, eles colocaram José como escravo, eles venderam o próprio irmão, eles queriam matá-lo, mas um dos irmãos não deixou e eles venderam de forma escondida desse irmão, José, como escravo. Então, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus, ele olhou com benevolência e transformou esse mal em bem para um propósito maior. E é isso que eu queria falar com vocês. Às vezes nós passamos por diversas tribulações, coisas que nós passamos que são difíceis, mexem com o nosso caráter, que nós somos moldados por Deus, mas que elas têm um propósito maior. José, ele foi escravo, foi ferido, ele foi acusado injustamente, foi preso, ficou anos em cárcere, mesmo ele cuidando de coisas lá, ele ficou anos em cárcere e foi lembrado depois de muito tempo. Tudo isso que ele viveu foi dolorido, difícil, foi atormentador. Imagina você ter seus próprios irmãos te vendendo como escravo. Imagina essa situação, você sendo a causa de prosperidade daquele ao qual você serve e esse te levar para a prisão, sendo que a acusação era injusta, era irreal. Imagina essa situação. Mas mesmo assim, ele passou por tudo isso, foi tratado por Deus por um propósito maior, que não era para ele, esse propósito maior era para que a geração de Israel, de forma completa, todos os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, né, que Israel é igual a Jacó, é a mesma pessoa, só que Deus mudou o nome dele, só para vocês terem uma concepção. Sobrevivesse e que no futuro uma dessas tribos geraria o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então vocês veem como o propósito da tribulação, da escassez que José viveu ali naqueles muitos anos, teve um propósito maior. E nós passamos por isso também. Jesus passou por coisas, a crucificação foi uma dor terrível, porque separou Jesus do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Mas tem um propósito ali, o propósito era reconectar Deus Pai com a humanidade, que antes não tinha mais. A dor de processos
promove a execução de propósitos. E nós, às vezes, na maioria das vezes, passamos por isso no decorrer da vida. E precisamos compreender que essa dor não é para a perda, para a nossa morte, mas é para a execução da vida. Olha o que José fala no final, na parte B do verso 20. E para salvar muitas pessoas com vida. Se não fosse a interpretação que Deus deu a José do sonho de Faraó, todo aquele povo não teria sobrevivido. O propósito de Deus foi crucial, mesmo que José tivesse que passar por momentos difíceis. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. Já curte, comenta aqui e até o próximo vídeo. Tchau!